Olá pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 24 de março de 2025 e eu vim trazer para vocês aqui algumas informações, tanto sobre a ressonância Schumann, sobre como o planeta está passando por algumas alterações recentes, tá? Algumas alterações, mudanças energéticas e impactos que a gente está sofrendo. Começando aqui pelo básico, né? Que o pessoal sempre gosta, que é a estação de Tomsk. Então a gente está aqui, o dia 24. Estamos aqui com uma potência muito grande, né, e nessa região, foi mais ou menos às 15h30 de Tomsk, né, são 10 horas lá, então foi mais ou menos 5h30 da manhã aqui. Aconteceu isso aqui. Isso aqui não é frequência, eu tô reforçando mais uma vez para as pessoas que acompanham o canal aí, essa parte branca ela não indica frequência. A escala, ela só vai até 40 Hz, tá? Aqui ó, até 40 Hz, até 40. Pela medição, ela passou bastante de 40, né. Só que existe um sensor aqui de corte que vai até 50 Hz. Então não vai passar, ele não vai medir acima de 50 por causa da interferência das redes elétricas, né. E quanto é que está essa potência aqui? Qual que é a força que está aqui? E em quais frequências? Como são 5 harmônicas, né, 8, 14, 16, 22, 26 e 32. 8, 14. Geralmente é 8, 14, 20, 22, 26 e 32. Pode variar, mas geralmente as frequências mais ativas atualmente estão na faixa dos 14 até os 32 Hz. Está tendo mais atividade, que é como o caso aqui. Aqui foi na faixa dos 8 até mais ou menos aqui, se a gente for pegar, essa atividade grande aqui, ela foi até 22, até 20, até 24. Até 24 Hz. Então a gente houve uma intensidade aqui muito grande de potência, que foi 60 nanotesla, tá? O pico ali foi 60. Como vocês podem ver aqui no gráfico, bateu em 60, na amplitude 1, que é 80, que é 8 Hz, desculpa. Então dentro da casa dos 8 Hz, ali a amplitude chegou a 60. Dentro da casa, né, no 2 aqui, pode ter batido aqui 24, 25, então isso aqui é potência, tá? Então não é frequência. Então aqui dentro houve uma potência máxima de 60 nanotesla dentro dessas frequências aqui. E como é que tá a temperatura lá em Tomsk? Olhando a temperatura daqui, ela tá normal, tá? Como fica na Sibéria, lá realmente é muito gelado. A temperatura no momento daquele pico lá, vai ver mais ou menos é, menos 4 graus, menos 6 graus. Agora, né, ela tá menos 12. Então, a temperatura no momento daquela medição estava mais ou menos ali entre menos 4 e menos 8 graus. A umidade estava até relativamente alta, né, estava na casa dos 96%, e a velocidade do vento estava normal também, tá? Não tinha nada excepcional. Então, as condições climáticas de Tomsk, elas estavam normais. Aqui na estação da Hungria, a gente teve algo bem similar. Como são 6 horas de diferença, esse grande pico que está aqui, que aconteceu mais ou menos às 15h30, então como são 6 horas, aqui seria mais ou menos 9h30 da manhã. O que aconteceu aqui 9h30? Aqui na 9h30 da manhã, não aconteceu nenhuma grande alteração. Tem sim alterações aqui, a amplitude está alta. Inclusive, essas foram as maiores amplitudes que eu pude ver aqui na estação da Hungria. Olha só, ela não é nanotesla, ela nessa medida aqui, A.U, ela vai até 8, chegou a 7,5 mais ou menos, 7,7 aqui, dentro da segunda harmônica dela, que é 14 Hz. Então, na frequência de 14, 15 Hz ali, ela bateu uma amplitude muito alta, então ela recebeu muita energia. E também nesta primeira amplitude aqui, que é de 8 Hz, na faixa de 8, ela também recebeu uma amplitude muito alta, mais ou menos às 15 horas aqui, tá? 15 horas aqui, lá seriam mais ou menos 21 horas. O que aconteceu lá 21 horas em Tomsk? 21 horas,
A gente teve uma pequena alteração aqui, mas foi bem pequena, tá? Já olhando a estação de Cumiana, na Itália, a gente teve uma coisa bem similar aqui. Também são 6 horas, então aqui foram esse pico aqui, isso aqui não é ressonância Schumann, isso aqui é campo eletromagnético, tá? 8 horas da manhã, a gente teve esse pico. Então aqui de 8, aqui foi mais ou menos 9 horas, entre 8 e meia e 9 horas, a gente teve esse grande pico aqui do campo eletromagnético captado na Itália. E o que aconteceu? Se aqui foi mais ou menos 8 e meia, lá com 6 horas, seria mais ou menos 14h30, entre 14h30 e 15 horas, tá? E foi justamente quando aconteceu esse pico aqui, ó. 14h30, desci aqui, desculpa. Entre 14h30 e 15 horas também aconteceu esse pico aqui de potência, que bateu então com Cumiana, esse grande pico aqui. Então não foi um evento local só em Tomsk, na Rússia, foi um evento teoricamente europeu, regional ali da Europa. A gente não pode falar ainda sobre o Brasil, a gente vai chegar lá. A gente também, em decorrência desses grandes picos da ressonância Schumann, eles têm causas no Sol. Aqui no dia 23, vocês vão perceber aqui nessa parte de baixo, ó, a gente tem uma grande injeção de raios solares vindo para cá, tá? Então esses raios solares, elas estão vindo para cá e são direcionados para a Terra. Então vocês podem ver que no dia 23, tá? Aqui em um zoom maior, quer dizer, um zoom menor para vocês poderem ver de uma maneira mais ampla aqui. Tem esse grande raio aqui. Da onde é que é a origem desse raio? Esta grande mancha solar que está aqui, que também foi dia 23, tá? Essa grande mancha solar aqui foi dia 23. Então, por causa dessa mancha solar, a gente teve essa injeção de massa, esse envio de massa coronária, mas que parece que não chegou à Terra ainda. A gente está vendo aqui também os raios solares, não tem nenhum grande evento aqui até o presente momento, né? Até as 16 horas de hoje. Aqui é o UTC, são mais ou menos 7 horas de diferença aqui para o Brasil. Então, isso aqui são 16 horas aqui, mais ou menos no Brasil, seriam 9 horas da manhã. Não tem nenhuma grande alteração. Mas dentro da ionosfera, a gente tem sim uma grande alteração e uma grande atividade de carga elétrica na ionosfera. Este grande fluxo aqui são as cargas elétricas que estão se movimentando aqui ontem e hoje, tá? A gente vê aqui, ó, quanto maior a carga elétrica, mais vermelho fica aqui o sinal. Isso aqui acontece dentro da ionosfera. Isso pode causar grandes perturbações físicas, emocionais, no GPS, em outros sistemas de navegação também. E essas aqui são as regiões mais afetadas, olha só. Brasil está dentro das regiões mais afetadas, a Europa, um pedaço aqui da Europa, Itália, Portugal, Espanha, essa região aqui, Estados Unidos, a região aqui do México, né? Caribe aqui. Então toda essa região verde são os lugares onde tem mais concentração de atividades elétricas, tá? E junto com isso, a gente não está talvez sofrendo mais por causa da proteção que a gente está tendo devido ao alinhamento de planetas. Esse alinhamento aqui, ó. A gente está dentro de um alinhamento planetário muito interessante. Olha só. Nesse exato momento aqui, dia 24, às 8h20 PM, esse horário aqui é UTC. Então aqui agora são menos 7 horas, né? Então são 13 horas. A gente tem esse alinhamento aqui, ó. Terra, Vênus e Mercúrio. Então, aquela grande massa coronária que sai do Sol, que não chegou ainda, ela pode bater uma parte aqui e chegar com menos intensidade aqui na Terra, tá? Esse alinhamento, ainda tem uma coisa interessante, olha só. A gente está quase alinhado também com Netuno lá na frente. E com o passar do tempo, esse alinhamento aqui com relação ao Sol, ele vai até mais ou menos o dia 31, tá? Acelerar aqui para vocês, olha só. Então, dia 26, 27, 28, 29, 30, 31. O alinhamento sai do Sol mais ou menos dia 31 de março. Só que aqui a gente tem outra coisa interessante, olha só. A gente vai se alinhar com Saturno. Os planetas vão entrar no alinhamento com Saturno. Qual dia? Aproximadamente dia 5 de abril ali, ó. Acelerar mais um pouquinho. Para ver o alinhamento certinho, olha só. Mais ou menos dia 8 de abril a gente vai ter outro alinhamento com Saturno. Bastante interessante, né? A gente tem que ver quais são as energias que vão reger
movimento de alinhamento aí, né, entre Saturno, entre esses planetas aqui, mas no momento, o alinhamento que a gente tem é este aqui, solar. Então aquela grande massa coronária, ela pode não chegar até nós aqui, tá? Então, pessoal, peço a vocês que se preocupem mais com as suas energias, com aquilo que você traz em si, com o seu processo de evolução, até porque as nossas frequências, elas mudaram. A minha frequência mudou, a sua mudou, a de todo o planeta ela mudou. Ela está bem maior do que antes. Então isso é um projeto a qual estou finalizando agora, eu vou entregar para vocês logo logo. E dentro desse projeto eu explico todas as causas, todas as consequências, para onde a gente vai, o que que a gente tem que fazer devido a essas alterações frequenciais que a gente sofreu e vem sofrendo. Nosso corpo ele está se adaptando à transição planetária, essas transformações as quais a gente está vivendo, e a sua responsabilidade, aquilo que você tem controle, é somente aquilo que está em você. Você não tem controle sobre os raios do sol que chegam aqui, você não tem controle total sobre a ressonância Schumann, você não tem controle sobre as radiações que chegam até aqui, então tudo é sua responsabilidade. As coisas suas, tome conta delas, tome a sua responsabilidade, tome o seu caminho e assuma as suas frequências, os seus sentimentos, as suas emoções, as suas responsabilidades como prioridade. Aquilo que você não tem controle, você não pode mudar, mas aquilo que você tem controle é sua responsabilidade. Fiquem com Deus, se inscrevam aí no canal, se gostaram do vídeo. Até breve. Paz, sabedoria, amor, compaixão e respeito.